Vamos começar mais um módulo do nosso curso 10x10 da banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Captação. Essa banca vem crescendo e nós, então, pensando no seu edital, vimos que num desses itens tem crase. Então, nós selecionamos 10 questões de crase, que a partir de agora nós vamos dividir em 10 blocos. Então, o curso 10x10, ele tem 10 blocos. Qual a duração de cada bloco? Variada. É o tempo que eu precisar para dar a teoria correspondente para você entender a resolução da questão. Então, nós vamos pegar 10 questões do IBFC, vamos fazer cada uma delas, em cada uma das aulas haverá uma anotação. Então, aquele conselho de sempre, imprima o PDF para você ter a questão em mãos, você arranje também algum lugar para você anotar essa teoria. E sempre, como eu digo, por meio dessas 10 questões, nós vamos puxar aí a teoria, nós vamos fazer uma revisão, você vai ver como é que a banca costuma cobrar, o que não te isenta de ir até a internet e procurar outras questões, ainda que sejam de outra banca. Por quê? Porque outra banca pode cobrar de maneira parecida. Você vai ver o jeitão como o IBFC cobra isso aí. Tá bom? Então, se você já baixou o PDF e já arranjou lugar de anotar, vamos à questão de número 1, tirada da banca de um concurso ocorrido no ano de 2019. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Aí, você tem uma frase para preencher com essa sequência. Vem aqui. Quem já conhece o nosso método de trabalho sabe que todas as aulas, a partir da aula 2, nós vamos começar lendo a questão e eu vou sempre pedir que você pause a questão e resolva, para que você se avalie. Você não é totalmente cru. Você pode ter alguma dificuldade, mas tem coisa que você já sabe. Então vai lá, coloque a questão na tela, expanda a tela, pause a imagem enquanto você resolve. Só depois de resolvido é que você vai voltar aqui. Vai lá. Muito bem, meu amigo. Esta é uma questão que introduz o assunto de crase. E a crase é definida como sendo uma fusão. E essa fusão, ela ocorre geralmente entre dois As. Então, para que a gente não escreva dois As, a gente coloca aquele acento agudo não, grave sobre um deles. O primeiro A se define como uma preposição e o segundo A se define como artigo. Se você já fez o nosso curso 10x10 IBFC, classe de palavras, nós já falamos quando é que o A é uma preposição ou quando é que o A é um artigo. Mas como tem gente que adquire só o tema isolado e não pega o módulo completo, então vamos marcar aqui a diferença. Se eu digo, por exemplo, que a situação do país melhorou, ao termos essa frase, a situação do país melhorou, nós temos um A seguido da palavra situação, que é uma palavra feminina. A situação não é o situação. Todas as vezes que o A vier seguido de uma palavra feminina, esse A é um artigo. Um artigo definido feminino. Como tem na expressão a situação, a fazenda, a garota, a praia, a sexualidade e por aí vai. Agora, se o A preceder uma palavra que não é feminina, ele é uma preposição. Então, estou disposto a tudo. Quando eu falo que eu estou disposto a tudo, eu tenho aqui um A, e depois do A nós temos a palavra tudo, que é uma palavra masculina. Não existe tuda, só tem tudo, é uma palavra neutra, inclusive. Isso quer dizer que esse A, que não está determinando uma palavra feminina, não é um artigo feminino.
Ele é uma preposição. E aí eu vou lembrar a vocês que já fizeram o nosso 10 por 10 de classes gramaticais, que preposição liga um termo ao complemento. Do mesmo jeito que você tem receio de magoar alguém, do mesmo jeito que você ficou ansioso por obter uma resposta, do mesmo jeito quem está disposto a tudo. Ok? Então, esse disposto é que determina a preposição a. E essa crase, essa fusão, como eu disse agora há pouco, ela é indicada pelo uso daquilo que a gramática chama de acento grave, que é o acento que se coloca sobre o A, virado para a esquerda. Porque se o acento fosse virado para a direita, ele seria um acento agudo. A gente até erroneamente pergunta, meu amigo, nessa frase aqui, esse A tem crase? Nós estamos falando errado. Eu não tenho que perguntar se o A tem crase. Eu tenho que perguntar, o A tem um acento agudo? Ou o A tem um acento grave? O A tem um tio? Em cima do A existe um acento grave, não existe crase. A crase é a fusão. Ok? Vai na tela. A nossa questão tem, na primeira lacuna, segundo a letra A, um Azinho puro, segundo a letra B e a letra D, um A com H, e segundo a letra C, um A craseado. Então, nós temos que ver o que você, com a sua intuição, marcou. Há duas coisas no mundo verdadeiramente fatigantes. Vem cá. Você deve concordar que se eu tenho a palavra duas coisas, a expressão duas coisas é plural. E se a expressão é plural, esse não caberia um artigo feminino singular na frente. Você concorda que quando eu falo que há duas coisas no mundo verdadeiramente fatigantes, é a mesma coisa de eu dizer que existem duas coisas no mundo que são fatigantes? Então, existir é um verbo. Então, se esse A está usado como verbo existir, ele também tem que ser um verbo. Então, vai na tela. Você está no caminho certo se você está entre a letra B de bola e a letra D de dado. Porque o primeiro A, ele tem que ser com H. Então, isso não é uma questão de ortografia. Isso é uma questão de morfologia também. Então, olha só. O A com H, eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram dizer que tem a ver com tempo decorrido. O que é um tempo decorrido? É um tempo que já passou. Então, eu vou dizer, por exemplo, assim, há 3 dias não nos vemos. Isso quer dizer o seguinte, já se passaram 3 dias desde a última vez que nós nos vimos. Então, esse aqui é o verbo que indica tempo decorrido, que, aliás, é sinônimo do verbo fazer. Faz 3 dias. Atenção, hein? Não é fazem 3 dias. No seu edital também tem concordância verbal. E um dos casos de concordância verbal é exatamente aquele que fala que o verbo fazer ou o verbo haver, quando indica um tempo decorrido, isso aqui significa dizer que ele não tem plural. Eu não posso colocar fazem 3 dias e eu não posso colocar que hão 3 dias. Ok? Então, esse é o caso do A, do verbo haver. Outra coisa, o verbo haver também, como nós vimos na questão, é sinônimo de outro verbo, o verbo existir. E aí, dentro da questão da concordância, você vai se lembrar que a gente diz que quando o verbo haver está no sentido de existir, ele não tem plural. Então, o A com H é sinônimo de existe ou de existem, porque ele não tem plural. Então, eu devo dizer assim, que há situações embaraçosas na vida.
Então, quando eu digo que há situações embaraçosas na vida, esse há significa dizer que existem situações embaraçosas. Então, se eu estou usando o verbo no sentido de existir, ele é verbo, e se ele é verbo, ele deve ser escrito com H. Então, vai lá na tela de novo. Eu diria, existem duas coisas no mundo verdadeiramente fatigantes. Então, se existem, é a do verbo haver. Observem que as duas que sobraram, ou seja, a letra B e a letra D, o segundo A é sem crase. Então ele diz assim, se a notabilidade reside num cavalheiro dado à poesia. Vem aqui. Eu falo assim, a notabilidade reside num gesto nobre. Quer dizer, um gesto nobre é alguma coisa notável. E aí, nós já vimos lá, nas duas que sobraram, que esse A ficou puro, sem crase. E aqui, a palavra notabilidade é uma palavra feminina. Então, isso aqui é só um artigo. Não tem um artigo com a preposição. Pessoal, quando é que eu devo usar o A puro ou o A craseado? Então, se a palavra for feminina, tem um macetinho de crase, que provavelmente você já ouviu de alguns professores, você já leu, e nós estamos aqui para fazer uma revisão. Então, é o seguinte, toda vez que eu pegar um feminino, eu substituo um feminino por um masculino, que a palavra é feminina. Se o masculino me der uma forma ao, que é a fusão da preposição a com o artigo o, somente nesse caso é que o feminino vai me dar uma forma acraseada, que é a preposição a com o artigo a. Então, por exemplo, chegou ao clube, chegou à praia. Dirigiu-se ao professor, dirigiu-se à professora. Ele voltou ao interior, ele voltou à fazenda. Nós dissemos a verdade ao nosso pai, nós dissemos a verdade à nossa mãe. E aqui eu não posso colocar, vamos pegar aqui, ó, a notabilidade resiste no gesto nobre. Se eu coloco aqui valor, eu diria, por exemplo, que o valor reside no gesto nobre. Aqui não é ao valor, isso é só um artigo o. Então, isso aqui é só um artigo a. Então, quando o masculino for apenas um artigo o, o feminino é apenas um artigo a. Então, o valor, a notabilidade. Então, vai lá na tela. Então, nós estamos entre as letras B e D de dado. Beleza. Vamos continuar a leitura. Se a notabilidade reside num cavalheiro dado à poesia, né? Aí a letra B tem o A craseado e a letra D tem o A puro. Acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Vem cá. O cavalheiro é dado à poesia. Ele se inclina a isso. Ele se oferece a isso. Ele tem uma inclinação voltada para isso. Eu não sou dado a manifestações de carinho público. Ele não é dado ao esporte. Então, por exemplo, sempre foi dado à poesia. Quer dizer, esse dado é a mesma coisa de voltado. Ele sempre foi voltado à poesia. Poesia é uma palavra feminina. O que eu te falei? Quando houver uma palavra feminina, nós vamos colocar um masculino no lugar. Então, ele foi sempre dado ao esporte. Ele sempre foi voltado ao esporte. Ele sempre foi voltado ao lazer. Ele sempre foi voltado ao culto religioso.
Se o masculino é AL, o feminino é A craseado. Por isso, na tela, nós vamos marcar aí a letra B de bola. E de acordo com a letra B de bola, o último A é puro. Então vem assim, Leconte de Lisle, ele e Baudelaire, ele e Apolônio de Rhodes desprezam a crítica. Vem aqui. Quando a gente fala que desprezam a crítica, ele desprezou a ajuda do pai. Crítica é uma palavra feminina, ajuda também é uma palavra feminina. Então eu vou colocar uma palavra masculina. Ele desprezou o inimigo. Então, se aqui é o, esse A é puro. Então, hoje nós pegamos nesse primeiro bloco duas coisas sobre a crase. Quando é que o A é com H e quando é que nós vamos usar um A feminino craseado. O A feminino só é craseado quando o masculino puder ser substituído por AL. Terminamos assim o nosso primeiro bloco. Espero que você tenha anotado, espero que você tenha guardado a questão, para que quando você voltar para o bloco número 2, a gente anote uma outra coisa e até chegar à 10ª questão, muitas coisas de crase nós já teremos revisto. Estou te aguardando para o próximo encontro. Até lá.